ela está conseguindo unir totalmente em prol do Corinthians, né? Tanto o torcedor quanto o sócio do clube social e a oposição no geral, ela acordou que o Corinthians precisa de socorro e ela precisa dessa união para poder tirar esse grupo que aí está há 16 anos. Cada vez mais deixando de ser protagonista, com dificuldades financeiras, dificuldades de mercado. É uma eleição diferente, né? Pensamos num Corinthians daqui para frente totalmente reformulado, né? Com mais credibilidade de mercado, que é isso que a gente quer trazer para o Corinthians. Com marketing muito mais ativo, com pessoas técnicas trabalhando para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. Todo mundo que é candidato de oposição é porque tem críticas à gestão. O senhor é candidato de oposição. Quais são as principais críticas, quais são os principais problemas que o senhor enxerga hoje no Corinthians? Geralmente a crítica ela é sempre construtiva, né? Eu gostaria muito de estar aqui elogiando, mas infelizmente é uma gestão que vem há 16 anos, cada ano deixando de ser protagonista, cada ano perdendo a credibilidade. E a minha maior crítica com essa gestão que vem há 16 anos é a falta de planejamento, né? A falta de estrutura, falta de conhecimento. São pessoas que, na minha opinião, não conhecem tanto dos departamentos, da situação, e vem deixando o Corinthians dessa forma. Candidato, qual a avaliação que o senhor faz hoje do departamento de futebol do Corinthians? Acaba que tudo que é feito fora de campo é feito para que o futebol brilhe em campo. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Essa é uma das críticas que nós temos, João, em relação ao departamento de futebol profissional. Nós tínhamos um dos melhores departamentos do país, que era o Cifute, era o departamento de monitoramento. Você contratava o atleta muito bem monitorado, com as nossas características, tendo a nossa identidade corintiana, que hoje perdemos essa identidade, que é o que nós queremos com um projeto de 3 anos, voltar essa característica, essa identidade corintiana. E esse departamento hoje ele é muito falho. Queremos investir muito nesse departamento, qualificar essas pessoas para que a gente possa ter esse monitoramento cada dia melhor. Que é o que vem acontecendo nessa gestão. Eles praticamente deixaram esse departamento de lado, começaram a contratar atletas por referências, por indicações, que é isso que nós não queremos. Nós queremos trazer atletas com as características do Corinthians, serão bem monitorados, que é o que nós precisamos. Jogadores não com um custo tão alto, porque não tem essa necessidade, porque o jogador do Corinthians, o Corinthians ele é a vitrine, é ele que forma atleta para o mundo. Qualquer jogador que joga no Corinthians, ele joga em qualquer clube do mundo, porque a pressão é muito grande e nós temos uma das marcas mais valiosas do país, né? Quando o Corinthians anunciou a contratação do Mano Menezes, vieram críticas a público por parte do senhor. Queria que o senhor explicasse essas críticas e como é que o senhor pretende, caso eleito, trabalhar a questão do Mano Menezes. Muito boa essa pergunta, João. Em relação ao profissional Mano Menezes, não houve crítica nenhuma. Houve crítica da forma que foi contratado, que até agora ninguém sabe como foi contratado, principalmente por essa gestão que vem há 3 anos e ela nunca fez um contrato da forma que foi feito e não tão bem esclarecida como nós queríamos. Então a minha crítica foi desta forma, da forma da contratação, e nunca foi feito ao profissional Mano Menezes e ao ser humano Mano Menezes, o pai de família. Ao contrário, nós temos boa referência dele em toda essa área profissional, família, ser humano, que isso é muito importante também, que a gente preza muito isso. Então a nossa crítica foi só em relação à forma de contratação, mesmo porque o Mano tem história no Corinthians, é um treinador já qualificado, sabe montar times. Não era nossa preferência, deixar uma coisa bem clara, João, não era nossa preferência no projeto que nós tínhamos para 3 anos, que nós não queremos um projeto só com um treinador, mas sim com jogadores e sim principalmente com empresas, com parceiros, com patrocínios pontuais, que é essa valorização que nós queremos retribuir para esses parceiros, porque ele sabe que investindo no Corinthians o retorno é garantido. Então a nossa crítica foi desta forma, porque ele é um grande profissional, só que vamos torcer, como corintiano estou torcendo muito, como estava em Fortaleza torcendo, viajei às 2h30 da manhã, assisti o jogo, ficamos presos 1h30 num saguão lá, num calor infernal, fomos judiados, que isso também é muito bom, eu faço essa logística para entender a logística do torcedor, para que possa trabalhar melhor para ele. Às 4h30 eu saí do estádio Castelão às 2 e pouco da manhã, só fui pro hotel, tomei um banho, às 4h25 já estava no aeroporto de volta, porque eu tinha meus compromissos. Então, hoje, a gente torce muito para o Mano, para que ele possa fazer um bom trabalho, pontue o
o mais possível em termos do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa, sim, sentar com ele e fazer um projeto em toda a nossa gestão. Então não está descartada a permanência do Mano se o senhor for eleito? Não, porque primeiro a gente precisa entender o profissional humano, que ele se encaixe no nosso projeto, e mesmo porque, é aquilo que eu falei, não sabemos a forma que foi feito o contrato com o Mano, precisamos entender, pelo que a gente ouve na mídia, ele tem uma multa pesada, ele tem um contrato de 2 anos, que é essa a crítica nossa, porque se esse presidente ele não fez, durante o mandato dele, um contrato de 2 anos com nenhum dos 5, 6 treinadores que ele contratou por falta de planejamento, de repente, há 2 meses para terminar o mandato dele, ele faz esse contrato de 2 anos e o tamanho da multa nós não sabemos, que é isso que nós queremos entender. Ouvimos algumas coisas na mídia, precisamos saber se é verdade, mas o Mano é um grande profissional, se ele está lá, o que eu quero é o melhor para o Corinthians, não vou chegar a mandar ninguém embora sem primeiro conhecer, sem primeiro entender o trabalho dele e conhecê-lo pessoalmente. Candidato, quem vai dirigir o departamento de futebol do Corinthians numa eventual vitória do seu grupo? Já estamos trabalhando em cima disso, João, não temos um nome ainda, mesmo porque seria uma falta de respeito nosso. Lá tem grandes profissionais trabalhando, né? Mas primeiro queremos entender o que vai acontecer daqui até o final da gestão deles, mas o que eu posso te garantir, nós queremos pessoas técnicas, pessoas qualificadas, pessoas de mercado que nos ajudem a tirar o Corinthians dessa situação. Sem coleguismo, tá, João? O que nós queremos no Corinthians, a partir de dia 2 de janeiro de 2024, são pessoas profissionais, qualificadas, para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. 2 perguntas importantes sobre uma temática sempre presente aqui no CNN Esportes S.A. Qual que é a sua visão sobre a lei da SAF e, como presidente do Corinthians, o senhor acredita que o Corinthians possa algum dia ser uma SAF? Muito se fala numa SAF de capital aberto com a participação do torcedor, com o torcedor podendo comprar ações do Corinthians, como o caso do Manchester United. Como é que o senhor vê essa legislação e como é que o senhor acredita que o Corinthians pode se enquadrar nela? Eu, como um dos 37 milhões de torcedores, João, sou completamente contra a SAF. Gostaria muito de poder ter algumas ações futuramente em relação ao Corinthians, mas eu, na minha gestão e como presidente e como torcedor, sou totalmente contra a SAF. Candidato, um outro tema que está em pauta no futebol brasileiro é a questão da formação da Liga. Primeiro, saber se o senhor é a favor da formação da Liga e, segundo, como é que o senhor enxerga os 3 blocos existentes hoje. O Corinthians, no momento, está alinhado à Libra, que é um bloco com o Flamengo, com os seus rivais aqui de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, com o Atlético Mineiro, com o Grêmio. Nós temos um bloco com o futebol forte, em que temos outras grandes camisas, como Inter de Porto Alegre, por exemplo, e temos um bloco intermediário, em que temos as equipes que já se transformaram em SAF, casos de Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Como é que o senhor enxerga esse processo? Qual a sua posição, caso eleito presidente do Corinthians? Você entende essa dificuldade, João, que esses próprios grupos divididos é o que nós não temos hoje. O futebol brasileiro ele não tem essa cultura ainda de uma liga, de uma Libra, até a própria SAF, que ainda está em andamento. Infelizmente, o futebol brasileiro ele não tem dessa cultura. Por que isso? A vaidade dos seus dirigentes, seus interesses. Nós também temos que pensar nos clubes menores. Eles também precisam ter uma sobrevivência para que a gente possa, cada ano, ter um campeonato mais competitivo. Então, nós precisamos entender muito melhor isso, mesmo porque eu acabei de chegar da Europa há menos de um mês, visitei um dos 3 clubes maiores da Europa, entre eles o Bayern. Fui entender as metodologias deles, fui entender a aparelhagem deles, fui entender o fiel torcedor, fui entender um pouco inclusive da SAF deles, que é muito importante também. Por isso que eu sou contra, de uma certa forma, aqui, porque não precisamos, nós somos tão grandes ou até maiores do que muitos clubes da Europa. Então nós precisamos entender primeiro, ter essa cultura. Isso é inevitável, mais cedo ou mais tarde. É muito importante para o futebol brasileiro, essa liga ou a Libra, que chegue num denominador, que chegue num acordo, né? O que eu também conheço, entendo, é pela mídia, é o que a gente lê, é o que a gente vê. Dentro do Corinthians não temos informação nenhuma, infelizmente, nem o próprio conselho, que deveria ter essa satisfação através da nossa diretoria, o nosso próprio CORE, que é o nosso conselho de orientação, deveria
o nosso presidente deveria ouvir melhor o nosso conselho, por isso que já existe esse conselho de orientação, justamente por isso, para você poder dividir responsabilidade. Então, eu entendo que mais cedo ou mais tarde isso é inevitável, isso é muito importante para o futebol brasileiro, só que temos também que ter uma grande preocupação no sentido de que o futebol brasileiro ele não atravessa um momento financeiro bom. E aí é que está as oportunidades. Se estão querendo essa participação conosco, eu acho que, onde eu falo que as vaidades teria que deixar de lado, os principais clubes se reunirem para que ele pudesse, nós mesmos fazermos a liga, né, no geral. Então seria muito importante isso, porque se eles estão tendo essa oportunidade é porque a coisa é boa. E outra, esse prolongamento de 50 anos, isso é um absurdo. Claro que agora, essa necessidade financeira, principalmente para os menores ou para até alguns clubes grandes que estão passando necessidade financeira, seria importante, mas a gente tem que entender o futuro, mais para frente. Tudo bem, vai nos sanar agora imediatamente, é importante isso, mas futuramente pode nos causar muito problema, mesmo porque essa liga, ela vai ser um sucesso, não tenho dúvida, ela vai se tornar importante e a valorização dela vai ser muito maior lá na frente. Por isso que eu era favorável, precisava entender, e eu como, se Deus quiser, presidente à frente de um dos maiores clubes, uma das maiores marcas do país, eu gostaria de entender melhor e vou brigar por uma condição muito melhor em relação a isso. Falando da Neoquímica Arena, ela foi construída dentro dessa gestão que o senhor critica, né? O senhor sempre trata a atual gestão como uma gestão de 16 anos. Qual a sua avaliação sobre a construção do estádio e como o senhor pretende resolver a questão da dívida que hoje o Corinthians tem pelo estádio, que é uma dívida alta? Nós temos uma arena maravilhosa, João. Uma arena super moderna, principalmente... já viajei, que eu fui diretor de base, né? E viajei muito em alguns países, principalmente Brasil inteiro. Não conheço uma arena tão boa para assistir um futebol, tão confortável, tão moderna nesse sentido, mas que peca em algumas situações. Por exemplo, nós não temos uma cobertura para a nossa torcida, até o próprio camarote, dependendo do ângulo que se chova, a pessoa se molha. Então, nesse sentido, tem algumas críticas pelo valor que ela também nos custou e está custando e vai custar muito alto. Mas quanto à relação à quitação dessa arena é muito tranquila também, mesmo porque até hoje ela só foi usada apenas para o futebol. E hoje nenhuma arena no mundo ela é usada só para o futebol. Ela tem que nos dar receita. Nós queremos transformar aquela arena uma arena multiuso, com shows, eventos. Já está tendo algumas locações de bares, algumas logísticas importantes que está trazendo alguma receita, só que poderíamos usar isso muito melhor. Hoje nós somos uma arena que conseguimos confortavelmente quase 5 mil lugares de estacionamento. Nós temos 2 estações de trem, de metrô à porta da nossa arena, com 4 rodovias, muito fácil acesso à nossa arena. Eu venho conversando com empresas de eventos, de shows, e eles ficaram muito felizes que a gente possa abrir a nossa arena para o mercado, para esse tipo de evento, mesmo porque também nós estamos numa região carente, mas uma região também muito consumista, onde nós temos a maior concentração de corintianos. Eu não tenho dúvida que ela será um sucesso a hora que nós transformarmos ela para uma arena multiuso. Nós queremos estender o Shopping Itaquera, que hoje é uma lotação máxima, para que a gente também possa trazer atrativos dentro dessa arena, para que ela possa ser sustentável. É pagável a dívida? Completamente pagável. A arena não nos preocupa, mesmo porque nós temos um name right que está dividindo essa receita, e eu não tenho dúvida que uma outra melhor negociação e trazendo eventos, ela se paga tranquilamente, mesmo porque nós tivemos um balanço dela no ano passado de 147 milhões, mas tivemos também uma manutenção muito pesada de 107 milhões, que a gente tem certeza que essa manutenção ela vai cair de 20% a 30%. E esse é um dos meus maiores projetos, João, em relação principalmente a nós torcedores, que é aumentar a capacidade dela. Eu estive agora no Castelão, quer dizer, o próprio Fortaleza, poxa, não vou desmerecer ninguém que está criando uma estrutura maravilhosa, vai ser uma potência também do futebol brasileiro, pela gestão, que é onde a gente fala, a gestão é o principal hoje de qualquer clube, chega desse amadorismo, temos que ter pessoas qualificadas nos poderes, e ela tem mais de 60 mil lugares, cara. Por que o Corinthians não pode ter isso? O Corinthians tem uma das maiores torcidas do mundo, todo mundo quer assistir o jogo do Corinthians, elitizaram muito o Corinthians, sendo que quem traz essa receita é o povo, quem fez essa marca crescer é o povo. Então, na nossa gestão, nós vamos trabalhar para o corintiano, para o povo, nós queremos lotar essa arena,
por isso que nós queremos aumentar a arena com mais ingressos populares. Às vezes tem crítica aí dessa diretoria, para que aumentar, porque a média de público é 38, 39, a gente está vendo aí com a média de 42, 43, com ingresso super caro, mas os lugares populares, eles são lotados todos, não sobra nada. Então é esses lugares que nós queremos aumentar, porque nós vamos trazer esse pessoal para dentro do clube, vamos trazer o corintiano de volta para dentro da nossa arena, vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano, e com essa receita automaticamente aumentando lugares, eu triplico o fiel torcedor, que é uma coisa muito importante, que vamos trabalhar muito também, e com isso a gente aumenta a receita da nossa arena. Então, pelo que eu entendi, o senhor pretende fazer duas obras, uma para aumentar a capacidade de público e outra para mexer também na cobertura do estádio. O aumento de público, com certeza, João. A cobertura do estádio é um pouco mais difícil, né? Que é um custo um pouco maior, só que o aumento da arena, ela não vai ter custo nenhum para o Corinthians, sequer R$1. Isso seria parceria com troca de nomes de propriedades, não da arena, tá? De outras situações que nós temos dentro do clube, dentro do nosso CT. Isso é uma troca de marcas, de propriedade, para que ela possa nos conceder essa construção sem custo nenhum. E esse aumento de capacidade seria para 68 mil lugares, que é os lugares mais populares, que se vendem primeiro, que é com custo melhor, que nós queremos ainda baixar mais ainda, para que a gente possa trazer esse corintiano para dentro da nossa arena. Com esse aumento de capacidade eu consigo aumentar, eu consigo triplicar o meu fiel torcedor, e aí eu já começo a ter uma receita para que essa arena seja autossustentável. Está na hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Qual o maior ídolo da história do Corinthians? Seria um pecado a gente escolher um, né? Mas infelizmente temos que escolher um. Eu vi pouco o Rivelino jogar. O maior que eu vi jogar é o Sócrates, cara que eu acompanhei muito bem, é da minha época. E foi um jogador exemplar. O senhor vai ocupar, se assim quiser o corintiano, a cadeira de presidente do Corinthians. Quem foi o maior presidente do clube? Eu adorava Vicente Matheus, comprei meu título com ele, com aquele representante que foi na porta da minha casa vender com a sua pastinha. Era uma paixão indescritível. Vicente Matheus tinha um amor e, pela minha visão, foi um dos maiores presidentes que o Corinthians já teve. Neoquímica Arena ou Pacaembu? Pacaembu, aquele charme corintiano, frequentava assiduamente, era maravilhoso assistir um jogo ali, mas a Arena Neoquímica é nossa, né? É do Corinthians, então com certeza a Arena hoje, para nós, é o melhor estádio do mundo. Candidato, tenho perguntado a todos que vêm aqui, o futebol brasileiro vai dar certo? Com certeza, o futebol brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, né? É um futebol arte, infelizmente perdemos algumas características, esse futebol dinâmico, hoje tática, força física, e se igualando ao futebol europeu, que é mais isso, força física, tática, né? Nós tínhamos mais habilidade, mas ainda é o futebol mais bonito do mundo, é o futebol mais habilidoso, é os atletas mais habilidosos. Candidato, obrigado pela sua presença. Caso eleito, já fica o convite para voltar no ano que vem para falar da sua gestão. Muito obrigado. Já está palavrado, é um prazer, eu agradeço a oportunidade. Sucesso, João. Está na hora do Giro SA. Vamos saber o que aconteceu no mundo dos negócios e do esporte na última semana. No oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Giro SA chegando com as notícias dos negócios do esporte. E começamos falando do Fortaleza. O finalista da Copa Sul-Americana também é um sucesso fora de campo. O Lion acertou um novo contrato de patrocínio com o Banco Inter. Além de ocupar um espaço na camisa do Fortaleza, o Inter também passa a ser o banco oficial do clube. E falamos agora do Corinthians. O Timão acertou um acordo de patrocínio com a Telecena. A marca da empresa está ocupando a barra frontal da camisa do time profissional masculino. O acordo entre o clube e a Telecena é válido até junho de 2024. Vamos agora para a Itália, porque a Roma tem um novo patrocinador master para a camisa. O Hit Season, o grande festival de entretenimento e esporte da Arábia Saudita, vai ocupar o principal espaço do uniforme do clube. O acordo é válido por 2 anos e tem valor total de investimento de 150 milhões de reais. Bom, essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. A gente segue agora com a sequência do CNN Esportes SA. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto com a segunda parte do CNN Esportes SA, com outro candidato à presidência do Corinthians, André Luiz Oliveira. Um minuto só.
De volta com o CNN Esportes SA, hoje discutindo um dos clubes mais populares do Brasil, o Corinthians. Já conversamos no primeiro bloco com um dos candidatos, vamos conversar com o candidato da situação, André Luiz de Oliveira, que é corintiano e é candidato da situação. Como é que o senhor avalia esses 16 anos da gestão da qual o senhor faz parte no Corinthians? Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Vitor. É um prazer, uma satisfação muito grande poder estar aqui. Eu avalio como uma gestão vitoriosa, né? Porque em 16 anos nós construímos a arena, construímos os dois CT profissional e CT amador. Nós tivemos um avanço de ganho de propriedades. Nós tivemos também um aumento nas finanças do clube. Além disso, nós reformamos todo o Parque São Jorge, fizemos uma gestão vitoriosa, fomos campeão brasileiro, fomos campeão da Libertadores, fomos campeão do mundo. Então, é uma gestão que eu considero vitoriosa. Então, o mais importante para o torcedor do Corinthians é ter uma gestão vitoriosa. E a nossa gestão foi uma gestão vitoriosa. Candidato, o Corinthians tem passado por um ano muito difícil, com muitas críticas por parte da torcida, em especial pelo que acontece em campo. Qual que é a sua avaliação do futebol do Corinthians no momento e, caso eleito, como o senhor pretende direcionar o futebol do clube? Olha, o futebol ele é muito relativo, né? Você monta um time competitivo e de repente o time não encaixa na metade do caminho, automaticamente pode ter alguns resultados que realmente a torcida fica chateada. Então, todos nós estamos chateados, porque a gente quer um Corinthians vencedor. Todo mundo quer um Corinthians vencedor. E os dirigentes também. A gente, quando monta o time, você monta o time com aquela expectativa de que tudo vai dar certo. Eu acho que dessa vez, nesse último ano, a gestão foi infeliz na formação do elenco. Então, houve erros? Houve um erro de princípio lá atrás, na hora que você escolheu o treinador, e de repente isso está refletindo hoje no futebol do Corinthians. Então, realmente houve um erro de expectativa de que a gente conseguisse ter futuro com o treinador. Infelizmente, na metade do caminho isso não deu certo. Então aí você teve que ir mudando aos poucos e aí aconteceu tudo isso que está acontecendo aí. Mas que a gente vê aí hoje uma série de clubes que gastaram muito mais do que o Corinthians na construção do time e também tiveram o mesmo resultado pífio que o Corinthians teve. Se o senhor for eleito, a mesma gestão do futebol será mantida para a próxima temporada? Não. Nós já estamos procurando um profissional, um executivo de mercado para que possa nos ajudar aqui esse time, que a gente monte um time, que a gente comece a fazer esse time para o ano que vem. Então hoje já temos um treinador, o treinador a gente pretende manter, a gente só vai ver com ele a comissão técnica e ver o que ele quer, né? E a gente põe em prática e vamos trabalhar para ver se tudo dá certo. Daqui para frente a gente é um novo momento, quando a gente está passando por um novo momento, e é isso que a gente quer. A gente quer, de alguma forma, fazer com que o Corinthians volte a ser vencedor. Candidato, é impossível falar desse grupo que está à frente do Corinthians há tantos anos sem falar do André Sanches. Sim. Qual vai ser a posição dele numa eventual gestão do senhor? Ele voltaria a lidar com o futebol do Corinthians? Ele teria algum cargo? Ele teria alguma posição? O que seria do Andrés no Corinthians na sua gestão? Olha, o Andrés é uma pessoa importantíssima para o Corinthians, né? Sempre foi. É uma pessoa que, na pandemia, ele conseguiu trazer um patrocínio de 300 milhões para que ajudasse nas despesas da arena. Então, ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa fundamental para o andamento do Corinthians. Mas, até o momento, a gente não teve uma conversa do que ele poderia participar ou deixar de participar. A gente está tentando montar um grupo grande e trazendo todos os ex-presidentes, porque a gente tem que aproveitar a experiência de todos esses ex-presidentes para que a gente não cometa os erros que foi cometido nesse momento. Candidato, eu tenho recebido aqui dirigentes de todos os clubes do Brasil nos últimos meses aqui no CNN Esportes SA. Uma coisa chama atenção, que é o volume de dinheiro que passa pelo futebol hoje. Corinthians é certamente uma das marcas mais fortes do futebol brasileiro. Como é que o senhor pretende utilizar essa força do Corinthians para que o time possa faturar mais, possa lucrar mais e possa ter um futebol cada vez mais forte?
Vitor, é muito importante que as pessoas saibam que para você aumentar as suas receitas, você precisa ter um time que seja competitivo, que consiga estar sempre nas primeiras colocações. Então, o primeiro passo é você montar um time competitivo que possa passar a disputar campeonatos e estar sempre nas primeiras colocações. Por quê? À medida que você vai avançando dentro da competição, você vai aumentando a sua receita, você aumenta na venda de camisa, você aumenta o seu fiel torcedor, você aumenta todo o seu licenciamento. Então, quando você está nas primeiras colocações, fora as premiações. Então, esse é um circuito normal dentro do futebol. Então, a partir do momento que você tem um time de primeiro, nas primeiras colocações, você já automaticamente já começa a aumentar suas receitas. Falando dessa parte de gestão e de finanças, quando a gente pega o orçamento do Corinthians, segundo o Duílio, é um orçamento hoje na casa de 800 milhões de reais. O Flamengo já vai fechar esse ano com 1 bilhão e 200 milhões de reais e com 400 milhões de reais de lucro. A diferença do orçamento dos dois foi exatamente o lucro do Flamengo nessa temporada. O que fazer para conseguir aproximar ou igualar esse valor? Bom, vamos lá. Você tem vários aspectos do time que você está falando. O Corinthians tem um patrimônio de 2 bilhões e meio, que é a arena que a gente construiu. Tá certo? Então, eu duvido que o nosso adversário que você está falando tenha um patrimônio com esse volume de dinheiro. Então, eu vejo o Corinthians da seguinte forma: nós não temos dívida, nós temos patrimônio. Você faz uma dívida para fazer patrimônio. Então, nós temos hoje um patrimônio. Fora, sem contar o Parque São Jorge, que é o maior complexo de piscina da cidade de São Paulo e da América Latina. Nós temos 10 quadras poliesportivas, fora 3 campos de futebol. Ainda temos a Fazendinha, que a gente pretende futuramente transformar numa arena multiuso. Então, o Corinthians tem muito patrimônio. Então, para você crescer e para você ser grande, por isso que o Corinthians é grande. Porque o Corinthians, além de tudo, além de ser um bom time, tem uma torcida maravilhosa, uma torcida que acompanha. Então, todos esses times que tem no Brasil e também fora do Brasil, eu quero ver o time que vai fazer o que nós fizemos: sair de um continente para o outro e levar 39 mil torcedores. Então, a grandeza do Corinthians vai muito mais além de todos esses clubes. Candidato, quando o senhor fala do estádio do Corinthians, e que é obviamente um dos mais bonitos, dos mais importantes do Brasil, tem a questão também da dívida para a construção do estádio. Como é que o senhor pretende equacionar essa questão? Como é que o senhor pretende pagar a dívida da Arena Neoquímica? Qual que é o planejamento para isso? Olha, a Arena Neoquímica é o que eu te falei. A Arena Neoquímica hoje vale 2 bilhões. Então, não é dívida, é patrimônio. Nós temos um patrimônio de 2 bilhões. E a nossa dívida hoje da Arena é 670 milhões. A Arena fatura 100 milhões por ano. E a gente pretende agora transformar a Arena, colocar a Arena no circuito cultural da cidade de São Paulo, que é um dos circuitos mais importantes. E talvez, com esse trabalho que a gente vai desenvolver, você vai montar uma série de produtos dentro da... Você vai trazer shows, você vai trazer dança, você vai trazer teatro, você vai trazer uma coisa... E shows. Então, a gente vai aumentar. Se hoje a gente está arrecadando 100, você pode ter certeza que nós vamos arrecadar muito mais. Eu não sei o valor, porque hoje ainda eu não consigo mensurar o quanto a gente consegue evoluir nas finanças da Arena a partir do momento que a gente conseguir colocar lá no circuito cultural da cidade de São Paulo. Quando o Duílio esteve aqui, ele falou numa espécie de fundo imobiliário para tentar transformar essa dívida em uma dívida com juros melhores para o Corinthians, uma condição de pagamento de longo prazo melhor para o Corinthians. O senhor é a favor dessa proposta? Olha, tudo que a gente tiver de proposta, nós temos que analisar, nós temos que ver o que é melhor para o nosso clube. O que for melhor para o nosso clube, nós vamos colocar em prática. Eu vejo que hoje a gente está trazendo um especialista de mercado, um cara que foi presidente de banco, mais alguns amigos. Nós vamos voltar a montar o GAP, Grupo de Apoio a Presidente. E vamos trazer gente especialista que consiga baratear a nossa dívida. Que eu digo é o seguinte: a Selic hoje está 13,75. Isso foi uma coisa que afetou todo o país, não só o Corinthians, afetou todo mundo. A dívida de todo mundo virou uma dívida cara. Então, o que a gente pretende no primeiro momento, que assim que a gente ganhar as eleições, é trazer essas pessoas para que elas possam sentar
com todas essas entidades bancárias e a gente tentar fazer um programa de pagamento. Aproximar todas aquelas pessoas que a gente tem débito, para a gente poder tentar equalizar e fazer um projeto de uma forma de pagamento de todas essas despesas que a gente tiver. A dívida do Corinthians, de uma maneira geral, quando se fala não só da Arena Neoquímica, quando se fala da dívida também de gestão de futebol do clube, ela te preocupa ou é uma dívida pagável? Não, a dívida do Corinthians hoje é uma dívida que está equalizada. Você tem uma dívida hoje de 9... Ela provavelmente agora não vou ficar falando agora porque eu preciso entender o balanço no final do ano, mas a dívida do Corinthians esse ano vai ser menor do que o valor que a gente vai arrecadar. Então, ela já está equalizada e a gente não é uma dívida que nos causa apavoramento, não. Muito pelo contrário. É uma dívida que a gente tem certeza que é fácil de ser liquidada e que é o que eu falei. Foi uma coisa que foi construída para a gente fazer patrimônio, né? Então, tudo que você faz patrimônio, o patrimônio vale muito mais do que a dívida. Então, e pelo volume da nossa torcida, pela magnitude que a gente tem de torcida, isso para nós é uma coisa que vai se tornar muito fácil de ser pago. Como é que o Corinthians pretende se aproveitar dessa força de torcida? É um clube nacional. Se você for do Oiapoque ao Chuí, você encontra corintiano. Como é que o Corinthians pretende se aproveitar dessa força para faturar mais, para botar dinheiro em caixa? Olha, primeiro a gente precisa entender onde estão todos esses torcedores. A gente já está começando, a gente fez um novo Fiel Torcedor agora, nós temos um novo app que vai começar a monitorar todos os torcedores corintianos do Brasil e até fora do Brasil. Então, aí quando você tem tudo isso pronto, você começa a entender o que você vai ter que fazer para aproximar esses torcedores do Corinthians e a gente conseguir, através dessa parceria com esses torcedores, trazer recursos para o clube. Candidato, falar de dois temas que a gente sempre trata muito aqui no programa. O primeiro deles, a lei da SAF. Como é que o senhor, como candidato à presidência do Corinthians, enxerga essa lei e como o senhor enxerga a possibilidade de aplicação no Corinthians? O Corinthians pode ser uma SAF um dia ou não está nos planos do clube, em especial numa eventual gestão do senhor? Olha, Vitor, eu não sei se eu consigo, de repente, fazer com que todo mundo entenda o que vai acontecer com a SAF. A SAF hoje, ela é um projeto que já parece que está dando certo. Então, eu tenho acompanhado, tenho lido algumas coisas que são interessantes, porque quando a pessoa fala em SAF, é isso que a gente precisa explicar para o torcedor. A SAF não é vender o clube, porque as pessoas não estão entendendo. Eu também, antes de ver alguns pareceres, por exemplo, a CVM lançou agora, acho que foi dia 21 ou dia 22 de setembro, um parecer favorável à SAF. E eu fui dar uma lida no parecer, e aí você começa a entender que a SAF não é do jeito que as pessoas estão analisando aqui. O que a gente precisa fazer nesse momento? Precisa criar um grupo de análise, de ver a melhor forma que essa SAF se colocaria ou se caberia no Corinthians. Eu acho que nós estamos para esse final de ano aqui, chegar numa arrecadação de quase 1 bi. Então, você praticamente está chegando no teto, no volume quase difícil de você depois para frente passar. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que buscar dinheiro no mercado. E para buscar recurso no mercado, você sabe que você vai ter que se transformar em SAF. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um estudo, pegar pessoas de mercado que consigam entender, que consigam nos ilustrar de informações que a gente possa transmitir dentro do Conselho do Corinthians, mostrar para os associados, mostrar para o CORE, mostrar para o Conselho Deliberativo, mostrar para o Conselho Fiscal. E aí, depois que você fizer essa amarração, eu vejo com bons olhos que talvez futuramente o Corinthians vá pensar em fazer SAF, mas com essas garantias que o clube não precisa... Porque é o que eu falei, nós temos patrimônio. Vamos falar do patrimônio. Você tem patrimônio, você tem como monetizar esse patrimônio dentro de uma SAF. Na hora que você tiver
a noção de que forma que você vai desenvolver, você põe o seu patrimônio lá e você pode, através desse patrimônio, trazer dinheiro para ajudar nas finanças do clube. Uma coisa importante, até porque isso é uma diferença de posição que me parece muito clara do senhor para o outro candidato que teve aqui no bloco anterior. Então, o senhor se posiciona de uma maneira que, eventualmente, caso eleito, o senhor seria favorável a uma SAF no Corinthians. Há possibilidade de, na gestão do senhor, o Corinthians discutir a formação de uma SAF? Você veja bem, eu vou falar novamente. O que eu quero é que as pessoas entendam que a SAF não é vender o clube. Porque eu também tinha esse entendimento. Eu achava que o time do povo não pode ser vendido. Mas a SAF não é isso. A SAF, ela te dá uma possibilidade de você fazer uma empresa onde você possa ir no mercado e trazer dinheiro para dentro do clube. Então, você não está vendendo o clube. Você vai pôr lá para que as pessoas investam no clube. Então, nós hoje somos uma associação sem fins lucrativos. As pessoas querem colocar dinheiro, mas elas têm aquele certo receio. Por quê? Porque você muda de presidente a todo ano e depois, de repente, quando você tiver uma SAF, você vai ter um grupo de executivos que vão fiscalizar isso o tempo todo. Então, passa a ser diferente. Então, não quer dizer que eu vá fazer SAF. Eu estou dizendo que nós precisamos ter um grupo que vai estudar, ver a melhor forma. Se for uma coisa que é interessante para o clube, se for necessário e for interessante, é certeza que a gente pode fazer. Corinthians poderia pensar numa SAF com capital aberto, como, por exemplo, Manchester United. A torcida do Corinthians é muito apaixonada, né? Uma das torcidas mais fortes do Brasil. Uma possibilidade. Então, aí a gente já está começando a falar exatamente o sistema da SAF. Esse pode ser um caminho. Da gente colocar os nossos patrimônios no mercado aberto para a gente captar dinheiro. Então, essa é uma forma de SAF. E você não está vendendo nada, muito pelo contrário. Você está trazendo um recurso para dentro do clube. É isso que a gente pretende fazer, pensar e tentar estruturar. Candidato, falar de um outro tema que está muito quente no futebol brasileiro, que é a formação da Liga. Primeiro, entender se o senhor é a favor da formação da Liga no futebol brasileiro. E segundo, sendo a favor, a tendência do Corinthians numa gestão do senhor é continuar no mesmo bloco que já está hoje com o Duílio, que é a Libra? Olha, eu acho que também é uma coisa que vai trazer receita para os clubes. Eu acho que o Brasil hoje, os clubes, cada um deles tem as suas condições de negociar os seus direitos de TV, os seus direitos de imagem, essas coisas todas. E não seria o Corinthians que iria atrapalhar um negócio desse. Muito pelo contrário. O Corinthians tem que ser protagonista. O Corinthians tem que ajudar. O Corinthians tem que ser aquele time que venha na frente e diga assim, olha, a Libra é importante para o futebol brasileiro. É importante porque ela vai trazer isso, vai trazer recurso aqui, vai trazer aquilo lá. Se eles falam em aumentar para 4 bilhões. Eu não tenho os números com bastante clareza, mas eu sei que são os números assim completamente fora do que é praticado hoje. Então, a gente sabe que são recursos que vão vir para o clube que seriam interessantes. Então, a posição do Corinthians é de se manter no melhor projeto que for para o Brasil, para os clubes brasileiros, e a gente vai continuar tocando da melhor forma possível. Uma curiosidade, o senhor está com uma camisa escrito Alô Presidente. Acredito que está aproveitando o espaço para fazer uma propaganda, mas eu queria entender o que é isso. Pô, Vitor, muito obrigado pela sua pergunta, porque é uma coisa que é bom a gente esclarecer. André Luiz de Oliveira. Alô. Mas vai ter uma linha direta aí para ligar. É isso aí. Nós vamos ter uma linha direta. É isso. Alô, presidente. Então, nada mais é do que o meu nome, André Luiz de Oliveira. Eu achei que o senhor ia criar um disque presidente do Corinthians. Mas já estamos criando. Você já está me ajudando aqui. É um disque presidente. É isso aí que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos para a segunda parte do De Primeira SA, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Perguntas curtas, respostas rápidas. E aqui vamos fazer as mesmas perguntas que fizemos para o outro candidato no bloco anterior. Qual o maior ídolo da história do Corinthians? Eu tenho 2. Pode ser os 2 ou só um? Fica à vontade. Sócrates e Rivelino.
quem foi, na visão do senhor, o maior presidente da cadeira que o senhor pode vir a sentar? André Sanches. Neoquímica Arena ou Pacaembu? Neoquímica Arena. Futebol brasileiro vai dar certo? Eu tenho perguntado isso a todos que vêm aqui. O senhor pode vir a dirigir um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. O senhor acredita que com tudo que está acontecendo, com o processo de profissionalização dos últimos anos, o futebol brasileiro vai dar certo? O futebol brasileiro já está dando certo. Existe acidente de percurso, mas você pode ter certeza que o futebol brasileiro já deu certo e vai continuar dando certo. Tá certo. Obrigado pela entrevista, boa sorte nesse processo todo. A ambos os candidatos, sucesso para o Corinthians, que é o que a gente deseja aqui. Muito obrigado pela participação. João Vitor, muito obrigado ao seu programa, muito obrigado aos seus ouvintes. E para mim foi um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui. E manda um abraço pro nosso povo lá de Minas, lá, viu? Muito obrigado. Esse foi André Luiz Oliveira, um dos candidatos à presidência do Corinthians. Buscamos conhecer um pouquinho mais dos homens que querem comandar um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. CNN Esportes SA fica por aqui. Toda semana um convidado especial para falar desse fantástico mundo do esporte e dos negócios. Até domingo que vem, um grande abraço. CNN Esportes SA.